Buenas tardes a todos. Agradeço muitíssimo por la invitação, é um honor muito grande estar aqui. Perdona-me por me portunhol, creio que cometerei vários erros, pero creio que é a forma mais adequada ou possível para este momento. Qualquer coisa pode falar também em português, se não quer, intentarei. Então, essa temática me foi... pensamos falar sobre exatamente essa temática, com algumas perguntas. Normalmente me gusta trabalhar um pouco mais com estas lâminas com diapositivos, exatamente para superar um pouco a minha deficiência em algumas palavras, em alguns vocabulários e alguns verbos. Deixa-me ver de onde... Um pouquinho de paciência, que eu estou aqui me ambientando para ver, mas creio que por aqui está. Então, como compreender as múltiplas realidades emergentes em manifestações callejeras que mobilizam a população do mundo, especialmente em Brasil, não? Como atuar neste contexto social de natureza complexa que clama por novos desafios éticos? E de que forma os fundamentos, como podemos mirar a partir da complexidade, da transdisciplinaridade, de maneira essas teorias expandem a nossa compreensão, incluso de lo que sucede neste momento em Brasil e que demanda uma nova ética. E quais são as ferramentas intelectuais que o pensamento complexo e a transdisciplinaridade nos oferecem para realmente questionar, repensar as questões éticas? E quais são alguns dos despliegues teóricos e práticos dessa teoria sobre a ética, ou quais são as consequências sobre a constituição do humano em lo humano e no futuro dos países, não? Pero eu vou passar mais rapidamente na contextualização, pero sem uma contextualização nada nesse sentido, não? Quer dizer, realmente vivíamos em uma situação de complexidade cada vez mais crescente, com múltiplas e distintas necessidades humanas e que a cada momento nos traz grandes desafios. E o que mais nos angustia nesse momento é a situação da guerra civil em Síria, não? E todas essas imagens já nos coloca, né, com toda essa problemática que estamos vivendo agora. E eu creio que realmente, a continuação desta história, estamos correndo um risco grave de destruição da própria humanidade. Pero, apesar de tudo, é preciso sempre resgatar a esperança. A esperança de que outro mundo é possível, urgente e absolutamente necessário. Estas imagens me gustam, pero a esperança, me gusta a esperança como desafio ético e histórico, como nos falava Paulo Freire, o maestro, como algo inerente à condição humana, como realização de nosso processo humanizante, como condimento indispensável à experiência histórica. Essa mesma esperança que se move, que movimenta, que está entre o movimento na opressão e a liberdade, entre o individualismo e a solidariedade, entre a injustiça e a justiça. E essa mesma esperança está em la carga do Brasil. Desde março de 2013, milhares de pessoas em la calle, já não suportando mais a corrupção, já não suportando mais os problemas, especialmente os problemas éticos que estamos tendo, que mobilizou o debate em todo o país, questionando os objetivos da política brasileira e as novas pautas éticas. E a mobilização foi impressionante, porque a presidenta imediatamente já dava alguma resposta, os políticos se cuidaram um pouco mais, né, em suas ações, enfim, está sendo muito forte. E na tentativa, portanto, de reescrever e transformar nossa realidade histórica vivida. Sempre crendo que o futuro não é algo predado, é algo que é, sim, um desafio, um problema e sempre uma esperança de materialização de lo que sempre pensamos, de lo inédito viável,
como nos falava Paulo Freire. Então, grande parte de nossa população já não suporta conviver principalmente com o cinismo dos políticos brasileiros, não? E a falta de interesse e cuidado em relação ao bem comum. E mais, grande parte dos problemas, realmente, que deste clamor de las calles, é de natureza ética, indicando-nos que a emergência de indício de uma nova consciência na juventude e na sociedade brasileira, quer dizer, nos apresentando algumas semilhas germinadoras de um novo projeto de esperança, ou de uma nova civilização, como está aqui planteado, não? Não podemos, todavia, prever o que ocorrerá a partir dessas mobilizações, mas o Brasil jamais será o mesmo. E eu diria também que todo esse movimento ha dado uma série de mensagens aos políticos, recordando-os que nadie é dueño de la razão ou tiene o monopólio de la verdade. Que a política não se hace solamente com boas intenções, que é preciso resgatar seu verdadeiro sentido em la direção ao bem comum, e avisa-nos também que não podemos deixar nunca fora a ética, a responsabilidade fiscal, a equidade social e as políticas públicas duramente conquistadas em outras épocas, não? E aqui me toca recordar aos governantes, aos governos de nossos países, esta maravilhosa advertência do poeta Carlos Drummond de Andrade. Cuidado por donde andas, pois é sobre mis sonhos que tu caminas. E eu diria também que é sobre mis sonhos e minha esperança, pois, assim como a Freire, entendo que não há câmbio sem sonho, como não há sonho sem esperança. Eu creio que tudo isso que nos mobiliza, incluso que nos traz aqui, está muito ligado a toda a nossa esperança, a todo um trabalho por toda uma vida, né, em busca desse inédito viável, tentando materializar nossos sonhos, nossas utopias, tentando transformar o que é possível. Então, todos esses problemas são transnacionais, transversais, complexos e transdisciplinares, requerendo soluções sistêmicas, complexas e também transdisciplinares. Para mim, existe uma raiz comum em toda essa problemática presente, uma questão paradigmática, e esta, sim, está vinculada também à relação sujeito-objeto, né? Sujeito-mundo, porque ao largo de sempre comentamos que ao largo dos ciclos últimos, para conhecer o mundo, retiramos suas qualidades mais sensíveis e abandonando todo o que era subjetivo, abandonando a sensibilidade, os desejos, as emoções e os afetos. Abandonamos ao sujeito a sua própria sorte e instauramos o paradigma da disjunção, da fragmentação, fruto de uma ciência sem consciência, como nos diria Edgar Morin. Sabemos que nossa compreensão dos fenômenos tem, sim, um significado decisivo e importante em nossos atos, em nossas decisões, e me vem a pergunta, até que ponto nossas decisões, pautadas em la visão tradicional da ciência, continuam interferindo nos procedimentos éticos da sociedade? E a ética que hoje se pratica, e os valores morais que se acompanham, será que são válidos ou realmente estão em crise? Toda a discussão em la manhã, realmente há um consenso de que estamos realmente em crises e que é preciso problematizar a ética, examinar muito bem seus fundamentos e nossas crenças a partir de nossas relações com este triângulo da vida: indivíduo, sociedade, natureza. E até que ponto é o velho estilo de pensamento orientado por o princípio da redução, da disjunção, da fragmentação, ou por a lógica do terceiro excluído, serve para atender nossas demandas atuais, serve para atender especialmente à educação. Não? Por quê? Porque ao ver o pensamento traz consigo a violência cognitiva em nossas escolas. Traz consigo e se apresenta no autoritarismo das ideias, em las posturas intransigentes e em la apologia da globalização neoliberal. E eu diria que também traz consigo várias distorções em la maneira de mirar, de observar a realidade, de ver, de pensar, de sentir e atuar neste mundo. Me chama muito a atenção hoje em Brasil o sofrimento docente, cada vez maior. Os niños estão chegando à oficina da psiquiatra cada vez com menos idade.
Me chama a atenção porque as práticas formalistas fragmentadoras del ser, del hacer e del conocer estão provocando dolor e sofrimento em aluno, comprometendo seu desenvolvimento integral e dificultando seu acoplamento estrutural à realidade. Nossas escolas não estão trabalhando, não estão permitindo isso aqui. Por isso que eu coloco muito lá na relação epistemológica sujeito-objeto. Na visão ontológica, epistemológica e metodológica. Na parte metodológica, estamos falhando muito. Né? E este sofrimento docente, esta mirada desta criança, desta outra aqui de uma sala, de uma escola de Minas Gerais, quer dizer, independente do nível educativo, grande parte dos nossos alunos não estão encontrando sentido naquilo que estão estudando. E eu diria que todas essas crises levam à crise del estar e à crise del ser. Há todo um vazio de sensibilidade, onde a solidariedade, a ética coletiva, o comunitário amoroso vão perdendo cada vez mais o sentido, e também a cultura da normalidade, em que nada mais nos surpreende e que corrói nossa capacidade de indignação, movilização, sensibilidade, e nos hacemos cegos e sordos ante a desordem e a miséria mundial estabelecida. Me acordo do livro de amigo de Morin, Indignados, Hessel, né? Stephanie Hessel, né? Que realmente é preciso. Né? E para Morin, essa história é essa história que está agotada, e não na capacidade criadora humana. Retomamos, então, nossa esperança. Né? E eu diria que, em que sentido surgem algumas perguntas que não querem calar? Quer dizer, quais são os fundamentos e princípios orientadores de um futuro desejado, capazes de colaborar em o passo de uma pós-modernidade técnica e tecnológica para uma pós-modernidade ética e humana? E como adotar uma nova antropologia centrada em la cooperação, em la responsabilidade social e la solidariedade neste mundo incerto, plural e digital? E como gestar uma nova cosmovisão pautada em el bem viver, ou seja, basada em o resgate da dignidade humana e em la sustentabilidade ambiental e social. Não? Es mais, não seria necessário abrir um novo circuito epistemológico entre os diferentes domínios da ciência para dar conta de nossos problemas, já que são transdisciplinares, complexos, um circuito que vai mais adiante do conhecimento disciplinar, multi e inter? Em nossas escolas, não chegamos todavia a trabalhar bem, incluso com a interdisciplinaridade. Temos uma série de dificuldades. Para Morin é preciso cambiar de via. É assim a metamorfose. E buscar novos caminhos e vias em que aqui ter as dimensões personais e vitais junto às dimensões locais, nacionais, continentais e planetárias. Portanto, necessitamos de um pensamento humano, em especial um pensamento político capaz de complexizar, para que podamos ver a história, a realidade, presente em seus contextos, as interações, as retroações. Necessitamos de estratégias que sejam, ao mesmo tempo, de conhecimento, de compreensão, de solidariedade e de responsabilidade. Isto não ocorre sem um câmbio de pensamento, sem um câmbio paradigmático, onde se pode ver o sujeito e a realidade em suas múltiplas dimensões e, ao mesmo tempo, resgatar a sensibilidade e a solidariedade humana em nossas escolas. Sem isto, realmente não seremos capazes de construir um novo pacto ético fundado não só em la razão ilustrada, mas também em el pathos, ou seja, em la sensibilidade humanitária e em la inteligência emocional que se expressa através do cuidado, da responsabilidade social e ecológica. Me gusta muito esta frase de Leonardo Boff, nosso amigo personal, que habla que hoje realmente uma revolução ética mundial nesse sentido, e eu creio que a educação tem um papel fundamental como processo permanente de ação transformadora, tanto individual quanto coletiva. Então, buscamos esta política educativa de civilização, que tem como requisito complexar nosso pensamento e nossa ação, e é um sentido de contextualizar, de integrar, multidimensionalizar e, sobretudo, humanizar nossa existência, fundando-la em la ética e em pathos, fonte de afeto, confiança e amor. Complexar nosso pensamento político e também nosso pensamento pedagógico, nosso pensamento educativo. Todavia,
profundamente aprisionado em las jaulas epistemológicas, em las rutinas pedagógicas, em las burocracias institucionais que impidem o desenvolvimento da responsabilidade social da educação e de sua missão transcendental de ampliar os níveis de consciência de los indivíduos hacia uma maior integração e maturação humana. Esta foto é de uma escola vila de Brasília, onde trabalhei fazendo formação de maestros, de professores, tem projetos transdisciplinares, enfim, os luzinhos trabalham com os animais, cuidam dos animais, é um projeto muito interessante. E essa necessidade de ampliar os níveis de consciência em busca de uma nova compreensão ética que, a sua vez, exige uma nova cosmovisão que reconozca a conformação de los fenômenos sociais como processos complexos emergentes. Uma cosmovisão capaz de superar os limites desse paradigma de simplificação, de fragmentação, e capaz de perceber que fenômenos como trabalho, pobreza, exclusão e a miséria são absolutamente interdependentes e devem ser pensados e transformados desde uma política maior de civilização. E para isso nós necessitamos novas ferramentas que nos ajudem a superar as dicotomias, a compreender que unidade não é uniformidade, que a diversidade é condição de nossa própria humanidade e que a relação autonomia-dependência é condição intrínseca à dinâmica de sobrevivência dos povos. Não? E esse novo pensar exige uma base realmente ontológica, epistemológica e metodológica capaz de nos ajudar a problematizar o real, a problematização do real, da ciência e da vida, de ajudar a construir novas perspectivas civilizatórias que realmente indiquem e iluminem novos possíveis caminhos para a humanidade. E nesse sentido entra a complexidade, a transdisciplinaridade, que tem um papel extremamente importante no desenvolvimento, tanto no que se refere à política de civilização, como à construção de uma nova praxis educativa, como nos abrava Paulo Freire. Isso, então, indica a necessidade, solicita novas ferramentas que nos ajudem a perceber, a compreender melhor a realidade e a multidimensionalidade, não mais a partir do que ocorre em um único e mesmo nível de realidade, de racionalidade e de referencialidade. Temos que aprender a trabalhar a educação com a multireferencialidade, né? Trabalhar a racionalidade em diálogo com a intuição, com a emoção, sabendo que a emoção é a base da razão, e a percepção, porque exatamente nesta percepção dualista ou unidimensional, em que prevalece o dualismo, a lógica binária é fruto de uma razão que separa o que é absolutamente inseparável. Não? Exatamente que esta realidade fragmentada, produz um conhecimento fragmentado, uma ética fragmentada e parcelada e práticas políticas eticamente inadequadas, comprometidas, ética, quer dizer, para cada área do conhecimento, para cada classe profissional, cultural, mas que ouvida, que em português esquece a relação parte-todo. Favorece, portanto, processos de dominação por parte dos poderes públicos, econômicos e ideológicos. Uma ética fragmentada genera as inúmeras crises, movimentos fundamentalistas, desacralização da natureza, negação da espiritualidade e por aí vai. Não? E a complexidade que nos ajuda nesse momento, como a entendemos nesse momento, é uma propriedade da matéria, um fator constitutivo da vida, e que possibilita as emergências de processos, fatos, fenômenos e objetos de modo absolutamente interrelacionado, multireferencial e interativo, e como uma propriedade sistêmica está presente em todos os fenômenos sistêmico-organizacionais, sejam de natureza física, biológica, social, política, cultural e por assim vai, não? Ao mesmo tempo, não separa as diferentes dimensões do ser humano. Eu diria também que trabalhamos lá já com esse conceito, com as duas dimensões da complexidade, dimensão organizacional e com a dimensão lógica, e sempre concebendo o patrão da vida como um patrão em rede, não? Primeiramente, complexidade é um fenômeno, se partimos pelas teorias e tal, é um fenômeno quantitativo, indica grande quantidade de interações, de interferências entre um número determinado de unidades,
né? E exatamente essa dimensão quantitativa, essa dimensão dela implica nessa dimensão organizacional, pero não somente quantidade, também a incertidumbre, a indeterminação e a aleatoriedade. Todos os sistemas ricamente organizados traem consigo a incertidumbre, onde a ordem é inseparável da desordem, do azar e tudo mais. Então, o processo de construção do conhecimento é um processo absolutamente complexo, traz consigo a incertidumbre. Em educação não trabalhamos com as emergências, não trabalhamos com esta incertidumbre que ocorre dentro de uma classe, de uma sala de aula, que ocorre em nosso cotidiano comum, não? Então, a complexidade traz consigo a contradição, a ambiguidade, a imprevisibilidade inerente à imprevisibilidade dos fenômenos, dos processos, dos eventos, dos eixos. E então, trabalhamos com a dimensão lógica a partir de aí, não? E como trabalhamos? Quer dizer, exatamente, a incertidumbre, o determinismo e o azar são princípios ontológicos constitutivos das relações sujeito-objeto, constitutivos da maneira de operar do próprio ser humano, e que exige de nós outros a superação das dualidades, não? E mais, que resgata este caráter multidimensional do sujeito com seus diferentes níveis de percepção da realidade. Então, entendemos a complexidade, portanto, como um princípio que nos ensina que todo fenômeno complexo é constituído por objetos interrelacionados em interação linear ou não linear. A realidade é, portanto, definida pelas relações de seus processos constituintes. Isso exige coerência e abertura epistemológica. Trabalhar com a incertidumbre, trabalhar com as emergências exige, sim, essa abertura epistemológica, onde podemos incorporar esta incertidumbre, o diálogo, é o desafio construtivo da desordem em sua relação com a ordem. Morin traz essa definição complexa, aquilo que é tecido junto. Um sistema é uma unidade complexa, uma totalidade que não se reduz à suma das partes. Então, complexidade não é simplificação, não é complicação, mas é a dinâmica entre os dois. Por que complexo? Porque o todo não pode ser reduzido a partes, nem as partes ao todo. O que é multicultural não pode ser reduzido ao monocultural. E precisamos aprender a mirar as coisas em interação e de maneira simultânea. Então, passamos a utilizar a complexidade como um princípio regulador de nosso pensamento e de nossas ações, como uma maneira de pensar e entender e compreender a realidade, como uma mirada complexa sobre os fenômenos que já não separa sujeito-objeto, indivíduo-cultura e sociedade, educação presencial, educação virtual e por aí vai. Então, é um conceito guia, um conceito piloto de valor universal para a leitura dos fenômenos, dos hechos, das ideias, dos eventos e tudo mais. Então, como uma maneira de pensar e compreender como um princípio regulador e articulador do pensamento e da ação, que nos ensina que tudo está interconectado em termos de energia, matéria e informação. Tá? Então, nessa dimensão ontológica, realmente nos explica que a natureza está sempre dotada de uma engenharia complexa. Né? E essa complexidade exige novas miradas e novas ferramentas para conhecer este universo complexo. E exige, portanto, uma epistemologia aberta à incertidumbre, à dialógica, à recursividade, processos de retroação, de auto-organização, e utilizamos com isso a educação como operadores cognitivos para um pensar complexo. Como mirar uma classe, como mirar um processo de construção do conhecimento a partir desses operadores. E com isso trabalhamos para trazer um pouco mais cerca e trabalhar na educação. Começamos a trabalhar com os princípios sistêmico organizacional, hologramático, a retroatividade, a causalidade recursiva, a auto-organização, a autonomia, dialógico e o princípio que resgata o sujeito cognoscente, né, como operadores para um pensar complexo e como condição fundamental para uma nova racionalidade, mais dialógica, intuitiva, criativa, inovadora, global, superadora da fragmentação, do reducionismo, a partir de um pensamento que é sempre dialógico, movido por questionamentos e por perguntas. Não? E essa complexidade nos ajuda, assim, a tomar consciência de que a humanidade é produto de relações, de diferenciação e não de uniformização. Em educação, trabalhamos como se tudo
São como se todos aprendessem da mesma maneira. E sabemos que absolutamente não. Então, agora, trabalhamos também a questão da transdisciplinaridade com os fundamentos de Basarab e Nicolescu, onde a complexidade, essa compreensão da complexidade passa a ser um dos ejes da transdisciplinaridade e está presente, portanto, em las interações ocorrentes em dos diferentes níveis de realidade. Esta é a definição comum que Basarab nos dá. Transdisciplinariedade envolve aquilo que está entre as disciplinas, através das disciplinas e mais allá das disciplinas. Implica, portanto, o conhecimento que atravessa e traspassa as disciplinas. Implica transcender os limites disciplinares para inserir-se em um sistema mais amplo e profundo de visão epistemológica. E com isso, transdisciplinar, o trans é que permite religar o conhecimento. Então, no fundo, a transdisciplinariedade, o núcleo dela trans é exatamente a relação sujeito-objeto. Portanto, é um princípio para nós outros epistemológicos com implicações metodológicas e que exige do educador, que exige da persona uma atitude vital em relação ao processo de construção do conhecimento. Aqui, esse esquema que trabalhamos e que encontramos em vários artigos e mais comumente, trabalha a partir de contenidos, onde eu tenho, ao final, tenho uma disciplina 1, 2, 3, mirando um determinado objeto, e aqui eu preparo um texto que inclui partes e constrói o conhecimento num outro nível de realidade, exatamente um pouco diferente daquele que estava, mas não se enquadra disciplinarmente, transdisciplinarmente. Então, isso é o que nós encontramos de uma maneira mais comum. Esse esquema, para nós outros, ele é insuficiente. Por isso que a construção de Basarab e Nicolescu, trabalhando nível de realidade, terceiro incluído e complexidade, criando uma determinada dinâmica, sim, exige novas dimensões epistemológicas e metodológicas, não? Para a construção de um conhecimento transdisciplinar, e com isso entendemos também a transdisciplinaridade como uma metodologia de processo de construção do conhecimento, não? Que permite a integração do sujeito enquanto explorador do objeto ou dos diferentes níveis de realidade. E então, a parte da física, quer dizer, existem pelo menos 12 níveis de realidade, macrofísica, microfísica, existe a realidade virtual, existe N níveis de realidade. Aqui o conceito de realidade que, segundo também Basarab e Nicolescu, é o que resiste a nossas experiências, representações, descrições, imagens, formulações matemáticas. O real que é revelado para sempre é aquilo que resiste, portanto, é acessível ao nosso conhecimento dentro de uma dimensão transsubjetiva, não? E para cada nível de realidade, temos correspondência com os níveis de percepção, não? Que corresponde, quer dizer, diferentes níveis de realidade do objeto correspondem a diferentes níveis de percepção do sujeito, não? Agora, o que é que está mais adiado das disciplinas? Está o ser humano. O ser humano integrado, espírito, corpo e mente, está esse ser humano que é produto de uma tessitura complexa, auto-eco-organizadora, tecida em los interstícios da intersubjetividade, em la pluralidade de percepções e significados emergentes. E nesta relação sujeito-objeto não existe espaço vazio. O vazio quântico está sempre cheio de energia e potencialidade. Potencialmente, todos os acontecimentos são possíveis. E é um mundo, portanto, da criação, do movimento, do câmbio, da auto-organização, da incertidumbre, da causalidade não linear, enfim, de uma dinâmica complexa da realidade. É um universo de interações, de interdependências, da inseparabilidade. Então, trabalhamos vários. Eu vou deixar aqui esses PowerPoints, depois fique à vontade para quem queira explorar um pouco mais esses conceitos. O que é importante é perceber exatamente a correspondência que existe entre nível de realidade e nível de percepção, entre sujeito e objeto, a existência desse axioma lógico
como passo para passar de um nível de realidade a outro, assegurado por essa lógica do terceiro incluído. Enfim, vou deixar aqui usamos esta representação simbólica em termos de processo de construção do conhecimento. Vou passar aqui, vou deixar aqui os conceitos para todos. O que é importante perceber aqui é exatamente esse passar de um nível de realidade, de um nível de percepção para o outro nível de percepção, né? É exatamente o que? É fluxo de consciência, é trabalhar. Eu creio que nosso papel aqui está em trabalhar, exatamente ampliar os níveis de consciência de nossos alunos, não? Eu vou passar aqui um pouco mais rápido para ir chegando no final um pouco. Enfim, na epistemologia da complexidade, o que era contraditório passou a ser absolutamente complementar. A tensão entre os contraditórios exatamente possibilita a construção de uma unidade mais ampla que permite a inclusão dos opostos. Desde que tu cambia um pouco a sua percepção em relação àquele objeto. Então, o pensamento transdisciplinar, simplicidade e complexidade coexistem, continuidade e descontinuidade, estabilidade e inestabilidade, ordem e desordem, e a importância de se perceber exatamente o equilíbrio em movimento e na dinâmica da realidade. Eu diria que essa dimensão ternária, essa busca do terceiro incluído, está na raiz da condição humana, diretamente relacionada com as questões vocadas para a construção de uma sociedade mais justa e um ser humano mais integrado e integrador, a partir de uma visão não dualista da realidade. Né? O Basarab habla que entre o sujeito transdisciplinar e o objeto ali transdisciplinar existe um espaço que ele chama do espaço do sagrado. Isso aí nos abriu grandes aberturas para trabalhar, inclusive, a espiritualidade e a educação com nossos alunos. Né? Então, é o conhecimento transdisciplinar e procura explorar aquilo que permeia os diferentes níveis de realidade e de percepção do sujeito. Aquilo que está em ordem implicado, dobrado, dentro de cada um de nós outros e que a lógica binária, a racionalidade pura, não abarca. E a metodologia transdisciplinar ajuda, portanto, a restabelecer essa correspondência entre o mundo exterior do objeto e o mundo interior do sujeito, ampliando seus níveis de percepção e de consciência. Por que a trans é tão necessária hoje? Porque exatamente a especialização com profundidade analítica não dá conta, não consegue resolver e explicar uma realidade complexa. Ela é necessária, pero insuficiente, para resolver a problemática de uma realidade complexa, e temos que, sim, que deixar a polaridade, o raciocínio simplista, dualista e as posturas inflexíveis, para poder ir mais adiante da disciplina, transcender seus domínios para inserir-se em um campo mais amplo, em um sistema mais amplo e profundo de visão epistemológica. Trans, portanto, permite religar o conhecimento e sua construção em outro nível de realidade. Nos ensina que os velhos modos de objetividade, dicotomização, disjunção e fragmentação foram absolutamente desafiados por uma nova relação entre sujeito e objeto, estrutura, organização e ação, estabilidade e câmbio. Porque precisamos realmente elevar os níveis de percepção e de consciência de nossos alunos. E a ser dialogar a cultura humanística com a cultura científica, a ciência, a arte, isso é fundamental. Então, se a ciência hoje requer que podamos trabalhar com todas as formas de representação ou linguagens, para a abertura dessas nossas aulas epistemológicas e disciplinares, para a liberação da criatividade e da espiritualidade humana, que reconhece que o espírito não é uma parte separada do corpo, pero totalidade humana, enquanto vida e fonte de energia vital. E aqui está o artigo 11º da Carta da Transdisciplinaridade, firmada por Morin, por Basarab Nicolescu, Biratan D'Ambrosio, vários outros, em que a educação transdisciplinar valoriza o papel da intuição, do imaginário, da sensibilidade e do corpo em processo de construção do conhecimento. Portanto, trabalha esta multidimensionalidade a partir de diferentes linguagens, formas de expressão e de materialização do conhecimento. Como também linguagem corporal, a estética, a linguagem musical, lúdica, as práticas meditativas que favorecem a expressão da riqueza de nosso mundo interior, de nosso mundo emocional, intuitivo, imaginário, e essas linguagens favorecem a entrada em la zona de sagrado,
em la zona de la não resistência, em la qual se penetra, não com a racionalidade fria, sino com a intuição, a imaginação, a meditação e também com a ludicidade. Não? E também nos ajuda a trabalhar, aprender a trabalhar com o que chamamos o ojo del espírito, a intuição, que facilita a emergência de outro nível de consciência, de outro tipo de conhecimento a partir do acesso a um outro nível de realidade. Essa visão e tudo que temos a problemática hoje exige sim uma política educativa de civilização, capaz de promover as reformas de vida em função de um bem viver, que ensine os princípios da racionalidade, seus riscos de degradação, as insuficiências de uma racionalidade fechada, que nos ajude a nos liberar das intoxicações da civilização, das várias dependências que esclavizam a existência humana e possivelmente indicar novas vias e que permitam a los seres humanos ter acesso à poesia da vida, à serenidade e à felicidade. Necessitamos resgatar, como falamos hoje, Luiz, o prazer de aprender e a felicidade e a alegria dentro de nossas escolas. Portanto, uma política de civilização que assuma os princípios éticos das grandes religiões, a compaixão por o sofrimento de Buda, o amor ao próximo e ao perdão do Evangelho, e a clemência e a misericórdia do Alcorão. Eu diria que buscando associar desenvolvimento humano à melhora da sociedade e à fraternidade, e que, ao pensar a política educativa de civilização, exatamente me recordo do meu professor Paulo Freire, que concebia a educação não só como ato de conhecimento, pero sempre como um ato político, um ato criador, um ato liberador. E nesse processo de conscientização, portanto, ele é um processo, sim. Maturana tem a ver muito com Paulo Maturana, também, pero também Morin tem a ver muito com as ideias de Freire. Por quê? Porque é um processo de natureza complexa e transdisciplinar, em que a consciência transitiva crítica caracteriza-se por a capacidade de dialogar, de reflexionar e interpretar os problemas, tentando sair das explicações mágicas hacia as causais e complexas. E ao juntar os pressupostos da pedagogia freiriana com os operadores cognitivos de um pensar complexo de Morin, estaremos sim colaborando e ampliando os níveis de percepção e de consciência de nossos alunos. Não? E para formular os imperativos de uma política de civilização é preciso uma ética e uma estética do pensamento correspondente. É necessário uma ética que debilite a resistência a los sistemas noológicos cerrados e que atenue a força das verdades únicas, que exija certa flexibilidade, abertura e tolerância, pero sem abrir a mão da responsabilidade e da solidariedade. Uma ética atenta aos desafios da incertidumbre, das emergências, das contradições, que reduzca a intolerância e ao resgate dos valores realmente tradicionais, pero que hagam sentido. Uma ética para e por la vida, onde cada assume sua parcela de responsabilidade e de solidariedade para com a totalidade, onde cada se coloca a serviço da vida e não exatamente contra ela. Uma ética capaz de reintegrar ao cosmos a vida e o ser humano, capaz de resgatar o espírito de solidariedade entre os pueblos e sua gratidão por la vida e por todo aquele com quem se comparte o mesmo destino comum. Eu diria que é uma ética para preparar uma civilização de la religação, de la reconexão, que inclui e associa, que une e solidariza, oponendo-se a tudo que disjunta, reduz e fragmenta. Uma ética fundada na compreensão que fraterniza as relações e vai humanizar o conhecimento político em pró de um bem comum. Portanto, é uma ética simbolicamente representada pelo abraço como estética da vida, o abraço como estética do pensamento que abre a mente e o coração para um diálogo sem reservas. Eu diria que é uma política, a necessidade de uma política de solidariedade aplicada à educação como meta estratégica e transcendental, voltada à aprendizagem da condição humana e que exige a aprendizagem da compreensão, da incertidumbre de nossa condição terrestre, además, logicamente, da ética.
e que assuma novas visões conceituais, paradigmáticas e éticas capazes de construir e desenvolver projetos e processos basados em la responsabilidade social e em desenvolvimento humano integral e nos novos descobrimentos da ciência. Humanizar desde a educação não é possível sem uma educação de qualidade, criadora de valores éticos e espirituais. Pero isto todo necessita de uma nova escola. Escolas concebidas como comunidade de solidariedade e de aprendizagem do pensamento crítico e criativo, comprometida com as necessidades da comunidade local, nacional, planetária, dotadas de estruturas organizativas flexíveis e adaptadas às peculiaridades de seu contexto, em que se pueda praticar-se o diálogo, a participação, a colaboração, a cooperação e ajuda mútua entre todos os membros. Se exige uma política educativa de solidariedade que deveria sim cuidar com suma ternura as escolas, dotando-las de todos os recursos mínimos necessários e concebendo-las como lugares privilegiados para a transformação social e personal, um cuidado que permitisse ao professorado, ao alunado, famílias e outros membros considerá-las realmente como algo genuíno, próprio, singular e que amorosamente há que sostener, proteger e melhorar. Eu diria que esta política, para tanto, é necessário trabalhar contra todo que padroniza, todo estándar, homogeneização, mercantilização, tecnoburatização, contra todas as patologias sociais que ha ocasionado a globalização neoliberal. É importante resgatar, superar e restaurar todo aquilo que as escolas têm de mais original, mais singular, mais único, como instituições sim alfabetizadoras, socializadoras, profissionalizadoras, educadoras, haciendo frente a los peligros de la especialização, la disciplinarização e la burocratização. Recuperar as escolas, as expressões espontâneas, os movimentos livres, a discussão coletiva, as assembleias, os trabalhos em equipe ou em grupo, e, em especial, recuperar a alegria e o prazer em aprender, e que eu encontro nessa escola Vila de Fortaleza. Então, são espaços promotores do verdadeiro desenvolvimento humano em toda a sua inteireza. E isto exige, sim, um esforço crítico e criativo, teórico e prático, capaz realmente de pôr em marcha alternativas viáveis para complexizar o pensamento e a prática educativa, alumbrando um novo paradigma educativo que proporcione a todos os indivíduos e a todas as escolas recursos educacionais e educativos liberadores, capazes de devolver seu genuíno poder de transformação. Exige também um reconhecimento de que, como seres humanos, nós somos construídos, não apenas constituídos de racionalidade e de técnica, mas também de arte, de poesia, de prosa, de ética, de estética, de admiração, de sentimento, de espírito e emoção, de amorosidade. Eu diria de imaginação, sensibilidade e intuição. Somos seres multidimensionais e multissensoriais, em busca de nossa evolução e humanização. Tenho uma pergunta para María Cándida. Me surgen varias inquietudes a partir de tu presentación, que es muy amplia y muy completa, involucra muchos elementos y que está planteada en torno a las bondades del deber ser del nuevo paradigma. Y ahí la ética se incorpora. Pero mi pregunta tiene que ver con cuáles son las condiciones reales de posibilidad de la práctica de ese paradigma. ¿Y por qué mi pregunta? Porque estoy pensando en las realidades de los maestros colombianos. A duras penas pueden con el paradigma regular, porque ellos mismos no están motivados, porque tienen que enfrentar miles y miles de circunstancias. Y entonces yo me hacía la pregunta, ¿en qué contexto? Porque el contexto educativo involucra a los estudiantes, pero también a aquellos que funcionan como educadores, ¿no? ¿Cómo en esa relación, en las condiciones, digamos, tan precarias y en cierta manera tan desvalorizadas en cierto contexto de la actividad educativa, tendría una condición de posibilidad, digamos, todo este paradigma que
en esos aspectos que son tan centrales, la dimensión subjetiva, la dimensión emocional. Sí. Me gustaría escuchar tus reflexiones al respecto. Sí, muy buena reflexión, Karen. Gracias por la pregunta. Mira, eu sempre aprendi minha vida a trabalhar com as brechas. Quer dizer, as brechas exatamente por quê? Porque às vezes entramos em uma escola, né? Às vezes, quer dizer, é fundamental que para um câmbio maior, é o diretor, a coordenação pedagógica, quer dizer, assuma este compromisso de promover o câmbio paradigmático, repensar a formação docente, repensar o currículo, repensar a instituição como um todo. Pero temos logrado algumas instituições, algumas escolas que estão sim trabalhando com esta linha de pensamento, construindo um câmbio desde o currículo, em sua prática docente, pero é fundamental que todo o sistema gestor da escola e os maestros estejam trabalhando continuamente, né, toda uma formação a partir dos princípios com que trabalhamos. E é fundamental um currículo, pero às vezes não os problemas salariais de sueldos, né? Problema de sueldos, uma série. Pero eu sinto que o professor, incluso, está buscando novas possibilidades. Está buscando que temos no Brasil um problema muito grave de sofrimento discente e docente atualmente. A quantidade de professores que estão de rebarra em los sistemas públicos e privados do Brasil são realmente extremamente muito significativos os dados atuais. Pero há uma insatisfação muito grande com a prática docente e os professores estão buscando melhorias, estão buscando uma outra maneira de fazer seu trabalho docente e tal. Então, mira, eu creio que às vezes não é possível trabalhar com todo o corpo docente, mas é possível trabalhar com um professor, é possível trabalhar com. Então, tu trabalhas com algumas brechas, e essas brechas é a partir de um trabalho consciente, trabalhando com esses fundamentos. Temos obtenido resultados muito interessantes, muito fortes. Por exemplo, eu trabalho em pós-grado também, né, com formação de maestros. O que eu percebo é que minha prática docente tem que ser absolutamente congruente com esses fundamentos. E que o que mais percebo com os professores nesses últimos 15 anos que tenho trabalhado é o potencial transformador que traz consigo toda esta linha de pensamento, a questão da complexidade e da transdisciplinariedade. Há um câmbio muito forte em el trabalho docente, em la consciência docente, porque para mim o que traz mais fundamental aqui não é apenas uma formação de um docente que chamamos de um docente transdisciplinar, porque em realidade a transdisciplinariedade está muitas vezes em várias práticas nossas, mas não temos consciência de que trabalhamos transdisciplinarmente também. Há várias práticas que trabalham arte, educação, onde o professor tem que ter o que é quer dizer, começar a trabalhar com esse professor um pensamento ecologizante, por exemplo, a religação de seu pensamento, trabalhando com esses operadores cognitivos para um pensar complexo, trabalhamos toda uma visão absolutamente dialógica. Trabalhamos com momentos de auto-eco-organização, trabalhamos com as histórias de vida deste professor, deste maestro, de los niños, trabalhamos com as emergências em la sala de aula. Quer dizer, eu penso, trabalhamos com as incertidumbres que ocorrem em um processo de construção do conhecimento. Eu creio que o importante é realmente estarmos atentos a essas dinâmicas, a criação de ambientes de aprendizagem, como e a criação de ambientes absolutamente muito mais prazenteiros, muito mais agradáveis de estar, de conviver, sabendo que esses ambientes, conforme a energia, conforme o que está ali presente, condiciona
a capacidade de operação e de reflexão. E, a partir daí, e tudo isso exige processos que ocorrem absolutamente auto-eco-organizadores. Necessitamos, por exemplo, nesta construção, quando trabalhamos também com a reintegração do sujeito, né? Sempre é extremamente importante esta percepção deste nível de realidade e deste ninho, porque são níveis de realidade absolutamente diferentes também. Então, se trabalhamos com diferentes níveis de percepção, enfim, estamos muito mais atentos aos processos de aprendizagem e a lo que ocorre em um ambiente, numa escola, numa sala, numa classe, que anteriormente, quando trabalhamos com uma visão absolutamente homogeneizadora, não? Eu creio que um ponto central, em termos de formação do docente, é não apenas trabalhar com a didática, com as técnicas e com sua formação absolutamente mais tradicional, e simplesmente, sim trabalhar com um triângulo que eu chamo de ciência, docência e consciência. Trabalhar a consciência docente, né, trabalhar a capacidade de discernimento deste docente é fundamental em nossos ambientes de aprendizagem. E muito pouco se trabalha esta consciência docente em ambientes nossos. Pero continuamos, é como se for assim como te lo digo, há câmbio muito forte na prática docente a partir desses fundamentos. E é câmbio não só na prática, há câmbio personal, porque exatamente porque ela conhecer, ela ser e ela ser está absolutamente imbricado. E temos depoimentos, temos de câmbios fortes que levam para as escolas. Eu creio profundamente que é absolutamente possível trabalhar nesta linha mais macro, mais complexa, religando o pensamento, trabalhando com o princípio da ecologia da ação, para que este aluno perceba que aquilo que vou tentar falar pouco em português, toda ação, quando ela entra em el juego de las interretroações, tu não mais controla. Então, aprendemos a mirar hecho, uma palavra, algo que se expressa e que, enfim, rompe, tu não controla mais. Então, há uma nova dinâmica nas classes. Há uma nova dinâmica, uma maneira de viver e de conviver. Trabalhamos com isso também o triângulo da vida, indivíduo, sociedade, natureza, e que trabalhamos isso com diferentes projetos. Eu creio que é absolutamente possível, porque temos várias escolas já que estamos agora reunindo em Brasília, estou programando para o próximo ano, exatamente as escolas que estão trabalhando com propostas transdisciplinares, que se encontrem, que dialoguem entre si, para ver os problemas que isto implica não só no currículo, mas também na avaliação, porque há câmbio muito grande de todo um processo de autoavaliação, que esta avaliação não pode estar somente na mão do docente, tem que trabalhar o triângulo auto, eco e heteroavaliação. Enfim, trabalhamos com vários triângulos nesse sentido e com esta consciência sempre presente. Sí, es para ella. María Cándida. María Cándida. Bueno, en base a tu exposición, tiene la impresión de que hay una invitación a una lucha que no tiene que ver con estar que es algo novedoso y llamativo, porque no tiene que ver con estar en contra de algo, sino a favor de algo que es la vida misma, ¿no es cierto? Que es como el sacar lo mejor de cada persona. Y bueno, una pregunta como de sentido común que surge es ¿por qué esa fragmentación no cayera por sí misma? Porque finalmente no estamos hablando de, no sé, antaño que se hablaba, por ejemplo, qué sé yo, de luchas de clase en las que algunos se beneficiaron o no. Aquí da la impresión de que estamos todos perjudicados por lo que es la fragmentación, o cada ser humano no puede sacar lo mejor de sí mismo, o poder vivir la vida de la mejor forma que la podría vivir. Entonces, que hay algo tan deshumanizador como la fragmentación, que paradójicamente la hace tan atractiva o ser el discurso oficial, porque algo que es tan poco humano pareciera ser el discurso oficial. ¿Por qué es así, siendo que tu exposición es tan elocuente de lo que podría ser, de cómo podría
podría ser un mundo humano sin esta fragmentación sujeto-objeto. Y hay una fragmentación que paradójicamente y extrañamente es tan atractivo al ser humano, por lo menos cuesta cambiar el discurso, digamos, porque no cae por sí mismo, a mi juicio. Lo tuyo, un análisis y una propuesta de lo que a lo que debe llegar o caminar y lo que le debe a los niños y a los estudiantes la educación. Y es una propuesta hermosa. Sin embargo, yo soy profesor y ahora estoy jubilado, pero he tenido años de docencia en enseñanza media y universitaria. Entonces, pensando en la enseñanza básica y media de los colegios, de lo que yo conozco de Chile y de algunos países de América Latina, está más bien la implementación de un currículum rígido que hay que cumplir, con promedio 45 alumnos por sala, por aula, con horarios agotadores para los profesores, sin flexibilidad para crear, porque hay que cumplir el currículum de ciencia, de todas las ciencias, de todas las áreas humanistas, y hay que cumplir los programas sí o sí, y eso se mide, y de acuerdo a lo que el alumno ha aprendido, se dice que tuvo mayor puntaje o menor puntaje. Estoy hablando del CIMSE, incluso la prueba para ingresar a la universidad se mide con esos conocimientos obligatorios. Entonces, es estar dentro de una estructura rígida del Estado, de los Estados, que no da lugar a que los docentes puedan crear, caminar con los niños, ni da lugar a que los niños crezcan, se desarrollen de manera integral, en una visión interdisciplinar, múltiple, de cómo es la vida. La vida no es fragmentada. Entonces, ¿cuál es un poco repitiendo la pregunta de la amiga colombiana, cuál es la viabilidad que tú le encuentras a tu análisis y propuesta? Eso. Bueno, no es una pregunta, pero un comentario más en la misma línea de Karen sobre la realidad de las escuelas pobres en Chile y las escuelas de peor rendimiento. Tienen buenos profesores, todos han leído Freire, todos han leído Morín, muchos tienen maestrías, diplomados, cursos de formación, han ido a Dinamarca, a Cuba, a Nueva Zelanda para estudiar, pero logran casi nada. Yo hablo de la experiencia de las escuelas que conozco. Logran casi nada, yo creo, por 5 razones, entre otros. Primero, porque el sistema de evaluación los castiga a los profesores con vocación. Los que salen bien evaluados son los que usan según el sistema que tiene el ministerio y son, por ejemplo, obligados a pasar ciertas materias que no tienen ninguna relevancia. Por ejemplo, los pobres profesores de matemáticas son obligados a pasar, o por lo menos fingir pasar la materia de ramo. Pero lo que menos quieren los alumnos, además los alumnos no están en una etapa de relacionamiento formal para poder captar la materia oficial. Y el profesor que trata al alumno como persona, con problemas personales y trata de hacer lo que es posible con este alumno determinado, es castigado. No recibe ninguna recompensa del sistema. Segundo, que en la escuela entra la cultura de garabato y violencia del barrio. No es una cultura compatible con la escuela, pero es una cultura funcional en el barrio, porque hay gente que ha vivido en condiciones precarias por muchas generaciones, han creado su propia cultura, que es una cultura donde no hay normas contra el robo,
donde la violencia es normal, aceptado, lo que aprenden de sus padres, y la escuela forzosamente, si va a cumplir este gran salto paradigmático, tiene que ser agente catalítico para hacer el cambio cultural y económico en el barrio, porque esta cultura no va a cambiar mientras es funcional para la economía, digamos, no solidaria que existe. Tercero, estos alumnos que no quieren aprender y lo hacen imposible, y también que los alumnos que quieren aprender lo hacen la vida imposible por bullying y todo lo demás, no son sufridos, no se definen como víctimas. Ellos ganan más dinero por la droga, por el robo que ganan los profesores, y lo saben. Entonces no es una cultura de gente que se define como no son felices, más bien se definen como tienen su manera de vida, están cómodos con su manera de vida y no quieren la cultura de la escuela. Y también cada realidad es distinta. Uno no puede decir que la educación hágalo. Uno tiene que dedicarse a estudiar la realidad en este barrio, en esta escuela, con estos alumnos, con estos profesores, y lo que falta es más bien una metodología para conocer realidades distintas que preceptos como debe ser la educación. Y además la lucha es de largo aliento. Cambiar la cultura, cambiar la economía no va a pasar de aquí a mañana, y no va a pasar sin una metodología de cambio cultural que hay que implementar de forma sistemática. Y todo el mundo quiere resultados en el próximo test de CIMSE, de PSU. Todo el mundo quiere ver algo inmediato. Bueno, hay un problema de droga, bueno, llamar a tener un taller sobre droga. Si hay un problema de violencia en la escuela, bueno, hay que tener afiches en la muralla sobre la no violencia. Estas cosas, estas soluciones fáciles no funcionan. Y no hay conciencia de la necesidad de un cambio sistemático de largo aliento, que es lo único que va a resultar. ¿No hay un cierto peligro con esta visión de la complejidad, o con esta particular forma de verlo como no verdad absoluta, como tercero incluido y todo eso, respecto a la educación y otras partes de la sociedad, respecto a pensar en la ética, por ejemplo, y en la moral como relativa? O sea, yo estoy pensando en el relativismo y en el escepticismo, ¿ya? Si es que no existe lo bueno y lo malo como dos dicotomías, si es que no existe las cosas verdaderas, no hay un peligro justamente para la formación valórica, etc. Eso me pregunto. Sim. Eu pediria também a ajuda do professor Juan para me ajudar a contestar algumas perguntas também por sua experiência em currículo e formação de maestros também. Sim, ¿tú quieres preguntar o se va a...? Sí, bueno, yo quería, más que hacer una pregunta, quería un poco reflexionar en voz alta en torno al pequeño debate que se ha sugerido en relación a la propuesta de María Cándida y en relación también a la intervención de Jairo. Yo quisiera decir que cuando se piensan, como muy bien ha reflejado Howard, cuando se piensa de forma paradigmática, en el sentido de proponer visiones diferentes de la realidad, ya sea la realidad científica o la realidad económica o la realidad educativa, tenemos la tendencia a pensar con los esquemas mentales en los que hemos sido instruidos, formados, academizados, curricularizados, educados, entre comillas, instruidos en los sistemas en que hemos sido instruidos. Es decir, yo cuando hago una propuesta, mi propuesta está impregnada de toda una biografía académica anterior, de toda una trayectoria de escolarización, y nuestra mente pues tiende, vamos, la mía también evidentemente, tiende a formular preguntas dentro de un marco teórico que nosotros hemos mamado,
que hemos interiorizado y que hemos dado por natural, consuetudinario y habitual, que sería el que, por ejemplo, para tener una escuela, pues hay que tener una disciplina, hay que tener un profesor, hay que tener un aula, hay que tener un horario, hay que tener un programa, hay que tener... Entonces, nosotros pensamos en esos términos. Hay que tener unos alumnos, desafortunadamente, con 45 alumnos, con un profesor mal pagado, mal retribuido, en un ambiente hostil, en un ambiente de violencia, en un ambiente con necesidades primarias insatisfechas, evidentemente ese profesor no se le puede pedir que sea un héroe, no se le puede exigir que sea un Superman, porque todo profesor o toda profesora es ante todo un ser humano. Es decir, que no atribuir a la educación a que los profesores nos convirtamos en supermanes, en héroes, en magos, entre comillas, liberadores de situaciones de opresión, de injusticia, o liberadores, o enseñadores, o instructores de currículum obligatorios que me vienen impuestos como si yo tuviese la fórmula mágica, cuando además no me pagan, y cuando además me desmotivan, y cuando además me amenazan o me castigan, porque quiero atender a los alumnos personalmente y quiero darle cariño y amor. Si estamos educados con ese sistema y además tenemos esos problemas, evidentemente no vale ningún precepto, ni vale ninguna nueva teoría fundada en buenas intenciones o fundada en preceptos filosóficos. Aquí yo creo que cuando estamos hablando de nuevo paradigma educativo, vamos, me atrevo a interpretar a María Cándida porque la conozco sus producciones, conozco sus elaboraciones, conozco su trayectoria intelectual y en parte también su trayectoria personal. Cuando estamos hablando de paradigma, no estamos inventando, en mi opinión, claro, si no María Cándida que me corrija, si no María Cándida que me evalúe o que digamos, contradiga lo que yo estoy diciendo. Cuando hablamos de nuevo paradigma educativo, no estamos hablando de una nueva teoría o una nueva elucubración abstracta que procede del cielo, de las buenas intenciones, de que todos queremos un mundo mejor y un ser humano más bueno y más cariñoso y más espiritual, y no sé qué, y qué tal, y qué tal. No estamos hablando de elaboraciones abstractas. Estamos hablando, creo yo, de procesos que para cambiar una nueva visión de la educación es también a su vez un proceso complejo. Es decir, un proceso que está lleno de avances y de retrocesos, de orden y desorden, de equilibrio y desequilibrio, de un navegar en el peligro, o sea, de un navegar en el peligro y en la incertidumbre, porque un profesor que tiene 45 alumnos por clase, que está mal pagado, que después tiene que ir a un barrio que le pinchan el carro, que le pinchan el coche, o que no sé qué, o que encima es amenazado por la administración, ya digo que no se le puede pedir que sea Superman, ni Mago, ni Pestalozzi, ni Herbert, ni Comenio, ni Paulo Freire. Es un ser humano. Y si encima se le estamos pidiendo a una profesora que después tiene que trabajar en su casa y tiene que hacer la triple tarea, yo lo que quiero decir es que para pensar en el cambio paradigmático en la educación hay que pensar en términos complejos. Es decir, hay que pensar en términos de orden y desorden, avance y retroceso. Y yo he tenido hoy la oportunidad de grabar ahí un vídeo en el que yo planteaba que el cambio paradigmático en educación no se trata de pedir profesores supermanes ni profesores héroes, sino se trata más bien en la línea que ha planteado Howard. Se trata de construir comunidades que insertas en contextos concretos y en metros cuadrados precisos y concretos, traten de formular proyectos de manera diferente, sabiendo sortear con un cierto arte, sabiendo sortear las dificultades de la realidad y las imposiciones de la burocracia de la ley. La ley, si aplicamos la teoría de Loren Colbert del desarrollo moral, el máximo desarrollo moral de un ser humano es el acto de desobediencia, pero no de desobediencia para gritarla con un cartel y que después me metan en la cárcel o me repriman. Hay que ser lo suficientemente astuto para llegar a ese... Entonces, lo que quiero decir con ello es que, por ejemplo, en un centro escolar conviven siempre tres tipos de proyectos, o tres tipos de procesos o de práctica educativa, ¿no? Convive el proceso rutinario, siempre fue así. Un profesor, un aula, una hora, siempre fue así y tiene que seguir siendo así, porque eso funcionó siempre así. Hay rutinas ya adquiridas. Después está el proyecto burocrático, hay que hacer lo que diga el ministerio, porque si no el ministerio me sanciona. Hay que hacer lo que diga el inspector,
hay que cumplir con el reglamento, con la norma, con la burocracia. Muchas veces los sindicatos de profesores no son plenamente conscientes del daño que hacen al exigir nuevas normas o al exigir nuevos decretos. No necesitamos tanta norma ni tanto decreto los profesionales de la educación. Y también hay otro tipo de proyectos que convive, además del proyecto rutinario, está el proyecto burocrático y hay otro tipo de proyectos que por lo general siempre es bastante minoritario, siempre está protagonizado por 1, 2, 3, 4 profesores de una comunidad de 20, que es el proyecto intencional, aquel grupo de profesores que arriesga y que dice, bueno, la educación es un proyecto político y es también un proyecto de desarrollo personal y comunitario, y esos 3 proyectos, el proyecto rutinario, el proyecto burocrático y el proyecto intencional de ese grupo de profesores que no son héroes, que son seres humanos, que apuestan, como puede apostar aquí el colectivo que representa este proyecto de Universitas Nueva Civilización. Esto es un proyecto intencional, esto es un proyecto que apuesta, que arriesga por una serie de valores, una serie de condiciones, pero el resultado final, o sea, el proyecto resultante de esos 3 vectores, el proyecto intencional, el proyecto rutinario y el proyecto burocrático, el proyecto resultante es impredecible, porque la lógica interna de los cambios educativos no son lógicas lineales, no son lógicas mecánicas, porque la educación está contaminada siempre, no solamente de valores éticos, sino también de paradigmas científicos, de paradigmas políticos o de sistemas de creencias y, por supuesto, de un modo de producción determinado en relación con la economía, ¿no? Quiero decir con esto que no se piense nunca que un nuevo paradigma educativo es una nueva teoría para sustituir a la vieja. Es como una nueva visión en la cual intentamos o se intenta complejizar las relaciones y contemplar una serie de visiones que hasta ahora en la escuela no se han contemplado, que son las que ha señalado María Cándida, ¿no? Es decir, que esto no es un nuevo invento filosófico, o esto no es una nueva... No, esto es intentar aplicar la mirada de la complejidad al fenómeno del cambio educativo, que es tremendamente complejo. Y es tan complejo porque los que estamos formulando este tipo de pensamiento estamos tremendamente contaminados por nuestra biografía y por nuestro modo de pensar que sigue siendo mecanicista y cartesiano y que somos incapaces de... Por eso cuando Heidegger decía aquí, la verdad, la búsqueda del científico es la búsqueda desinteresada de la verdad. Yo me pregunto, ¿es que hay alguna... entonces, al decir búsqueda desinteresada de la verdad, el científico no solamente busca la verdad, está buscando también la bondad, porque buscar algo desinteresadamente es buscar algo sin interés. O como diría Lao Tse, el hombre de conocimiento produce pero no posee, produce pero no se apropia, y hecha la obra no permanece en ella. Es decir, el buscar la verdad de una forma desinteresada, ya hay un valor implícito de generosidad e incluso de belleza, porque la belleza en sí es la expresión, así lo entiendo yo, mejor de la ética. Es decir, que eso es complejo también, o sea, la formulación de ese tipo de concepciones también es complejo porque nuestra mente ha sido machacada. A mí me resulta muy difícil pensar en términos complejos, pero que cuando se habla de paradigma, por favor, que no se interprete como una nueva teoría aplicada, como una nueva, esto es lo que hay que hacer mañana en la escuela. No, porque no es eso. Es una nueva manera de ver en la que tú tienes que ser capaz de articular de alguna manera esos 3 proyectos que conviven siempre y que después hay una resultante que no sabemos a dónde va. Como me estaba diciendo hace un momento Manuel, no sabemos esto que va a ocurrir con este proyecto dentro de 10 años, dentro de 15 años, a largo o medio plazo. Pero aquí el proyecto intencional es dominante. Aquí hay poco de proyecto rutinario y poco de proyecto burocrático. El proyecto intencional aquí es muy potente en este proyecto de nueva civilización. Y posiblemente el proyecto resultante no será a lo mejor el que nos gustaría o os gustaría, pero tendrá otra intensidad diferente. De aquí la importancia de que los profesores se reúnan, de que los profesores convivan y que, como dicen en mi país, o de que realicen o de que practiquen relaciones informales. En fin, no me quiero extender porque no quiero dar otra conferencia, pero en fin, la cuestión es que esto no es
tan simple. No es tan simple. Sim, professor Juan, graças, porque eu penso que ele respondeu muito bem as questões e apenas faltou a questão colocada por Pablo, não? E que o risco em las questões éticas e a questão do relativismo, né, terceiro incluso e tudo mais. Eu creio que há questões que são questões mais pétreas, as questões éticas, há princípios, Pablo, né? Sim, estava tentando. Há princípios que são, para mim, que não pode estar sujeito a esse relativismo. Tá? As questões éticas, para mim, são fundamentais, são princípios que têm que estar postos. Nem todo, por exemplo, eu posso encontrar o terceiro incluído, mas se eu tenho um ambiente de diálogo, um ambiente em que eu não sou dona da verdade, nem tu eres dona da verdade, mas há uma outra possibilidade, há uma outra terceira ou quarta via, isto amplia muito e facilita em vários processos, as relações humanas, por exemplo, não? Eu creio que aqui, por exemplo, tu cambias também a visão de erro. Um erro para mim passa a ser uma etapa de um processo de construção do conhecimento e não mais dentro de uma visão dualista que ou é isto ou aquilo. Eu creio que os grandes problemas que temos na educação é exatamente esta visão cerrada, dualista, né, tipo de classificatória, e que, para mim, ha hecho danos incríveis na condição humana em nossos alunos. Então, para mim, há princípios que devem estar corretos, definidos, estabelecidos, pero grande parte das questões podemos, sim, trabalhar com o dialógico, com a complexidade, com os elementos, com os princípios da complexidade. Eu vejo isso com muita possibilidade e com muita necessidade também, para complexizar o pensamento humano.